Abra comigo a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 37. Ontem nós encerramos nessa parte, e hoje eu quero dar continuidade. Bem provável até terça-feira já ter a primeira mensagem lá no nosso canal no YouTube. Então você que não veio ontem, dá uma olhada lá e seja mesmo edificado por Deus através dessa palavra. E hoje nós vamos continuar aquilo que Deus ministrou nos nossos corações ontem. Mas fica tranquilo que você não vai ficar perdido na mensagem. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quando ouviram isso, ficaram muito o quê? E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para e para os seus e para todos aqueles que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar. Existe uma promessa de Deus, só que essa promessa ela não fica restrita somente em você, mas a promessa de Deus está se expandindo para que a tua família também possa ser salva, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos na salvação da família. Nós cremos que a família é um propósito de Deus, é um projeto que nasceu no coração do Senhor. E quando o Evangelho ele entra dentro de uma casa, ele entra dentro de uma vida, nós cremos que não é apenas o final de um propósito, mas o início de uma transformação completa que Deus quer realizar nas famílias. Quando o Evangelho chegou até a tua vida, meu irmão, entenda uma coisa: ele não foi somente para você. Fala comigo assim: o Evangelho, quando chegou na minha vida, não era somente para mim, mas também para toda a minha família. Amém? Quando existe uma conversão de algum membro da família, automaticamente uma porta se abre para que o Evangelho de Cristo possa ser anunciado. Você não é o final, mas apenas o início de um grande projeto de transformação que Deus começou na sua casa. Você não é o final, mas apenas o início de um grande projeto de transformação que Deus começou na sua casa. Talvez você seja um pai que hoje se encontrou com Cristo Jesus, e talvez a tua família ainda não se encontrou, mas você já é a porta para que eles também se dobrem o joelho diante do Senhor e confesse que Ele é o Rei de todas as coisas. Talvez você é o filho, e eu creio que o coração dos pais se converterá aos filhos. Eu creio que você é um escolhido do Senhor, para que a salvação de Deus possa chegar na tua família, possa chegar na tua casa. Eu creio. Ainda não acabou, ainda não terminou, ainda não cessou. É apenas o início da grande obra de Deus sobre a tua família. Eu creio. Quando nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 27, abram comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 27. Aqui é um texto conhecido, talvez se você não deu ênfase a essa parte, mas creio que grande parte aqui sabe daquele momento em que Paulo e Silas, na sua segunda viagem missionária, eles vão até a cidade de Filipos, e ali na cidade de Filipos, eles vão até a beira do rio, anunciar o Evangelho de Cristo, porque não havia sinagoga naquele lugar. E então Paulo e Silas, eles vão se encontrar com Lídia e as mulheres que estavam ali à beira do rio, em oração contínua diante do Senhor. E o decorrer da história é que naquele momento, toda vez que eles iam, havia uma jovem endemoniada que começavam a meio que perturbar, declarando que Paulo era servo do Deus Altíssimo. Então Paulo vai e expulsa o demônio daquela mulher, só que há um grande problema ali estabelecido, porque aquela mulher, ela dá grande lucro
lucro aos seus senhores, e os seus senhores ficam totalmente enfurecidos com toda aquela situação. Então eles vão pegar Paulo e Silas, vão açoitar eles e lançarem eles no cárcere inferior. E nós sabemos que à meia-noite, que horas? Paulo e Silas está orando, e de repente o derramado poder de Deus começou a tomar aquele lugar, aonde o cárcere, aonde aquela cadeia, aonde as correntes, todos se quebraram, e eles ali estavam livres juntamente com os demais. Porém tem um carcereiro que era responsável por vigiar todo aquele local. E quando ele vê que as portas das prisões estão abertas, ele automaticamente vai tentar se suicidar. Leia aí comigo, agora estamos aqui no verso 27, vai dizer: o carcereiro despertou do sono, e vendo aperto as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo acendido a luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas, e depois trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes a ferida dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa foram batizados. Então os levando-os para sua própria casa, deu-lhe de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Aqui a gente vai ver que o maior ato desse momento e desse tempo, embora alguns dão ênfase no poder de Deus que caiu ali, naquele momento em que Paulo e Silas estavam adorando ao Senhor e as correntes foram quebradas, mas o que mais chama atenção e o grande poder do Evangelho aqui nessa passagem, não é o Espírito Santo de Deus ter descido e as portas das prisões serem abertas, não, o maior feito aqui estabelecido é a família do carcereiro se rendendo aos pés do Senhor, a família dele sendo salva em Cristo Jesus, ele e a família sendo batizado em Cristo Senhor Jesus, meu irmão. O maior ato do Evangelho não é fazer você ficar rico, o maior ato do Evangelho não é fazer você emocionalmente saudável, o maior ato do Evangelho não é trazer a você uma distração domingueira, a qual todo domingo você está na igreja cumprindo um ritual. Não, o propósito do Evangelho é para que você e a tua casa seja salvo em Cristo Jesus. Esse é o propósito do Evangelho, meu irmão. É para isso que Cristo te salvou, é para isso que Cristo te resgatou. Não é para trazer para nós uma capacidade de gestão econômica, não, meu irmão. Não é para trazer para nós uma capacidade de gestão emocional, não. Isso tudo pode até acontecer, mas não é o foco, não é o alvo. O foco, o centro, o principal é vidas sendo salvas em Cristo Senhor Jesus, meu irmão. Foi para isso que Cristo nos resgatou. E se existem pessoas da nossa família que ainda não conhecem o Senhor, ainda não foram batizadas, ainda não se renderam a Cristo, o propósito ainda não acabou na nossa vida, meu irmão. Você é o agente que Deus escolheu, você é o missionário que Deus escolheu, você é o evangelista que Deus escolheu, você é o homem de Deus que Deus escolheu para que o Evangelho de Cristo seja anunciado através de você. Somos nós. Não devemos esperar em outro, não devemos esperar em outro lugar, não devemos esperar, meu irmão, uma mudança na economia mundial, não devemos esperar, meu irmão, situações acontecerem, não, meu irmão. O que devemos é nos posicionar como filhos temente ao Senhor e entender que em nós há uma porta aberta para o Evangelho, aonde as pessoas vão entrar e nós iremos apontar: olha, não é sobre mim, mas é sobre Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. É Ele é o Senhor. Olha em Atos 16,
verso 13. Abra comigo aí. Atos capítulo 16, verso 13. Acharam, amém? Diz assim, no sábado, quando? Saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, qual é o nome? Da cidade de Atira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua nos fez esse pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venha ficar na minha casa, e nos constrangeu a isso. Através do evangelho que chegou na vida de Lídia, toda a tua família foi salva em Cristo Jesus. Começa em nós, passa pelos nossos filhos e alcança a sociedade. Fala comigo. Começa em nós, passa pelos nossos filhos e alcança a sociedade. Quando a gente vai ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 1, olha aí comigo, um pouquinho antes. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 1. Acharam, hein? Diz assim, Paulo chegou também a? Paulo chegou a? E a Listra. Havia ali um discípulo chamado? Filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam o quê? Davam o quê? O testemunho de Timóteo era apenas consequência de um comportamento familiar saudável dentro da palavra de Deus. Quando nós vamos olhar alguns homens de Deus dentro da Escritura, nós olhamos e falamos assim, nossa, como que eu queria ser igual a este homem. Que testemunho lindo, que posicionamento. Quando nós vamos ver a vida de Timóteo, alguém que se levantou ali para cuidar da igreja de Éfeso, alguém que caminhou ao lado de Paulo ali, para pregação, para anunciar o evangelho, um grande homem de Deus dentro da Escritura, um grande homem de Deus no evangelho, para que pudesse chegar até nós. A gente vê esse homem como um jovem, a Bíblia vai declarar isso, que tem um grande testemunho, que o povo olha para ele e fala assim, uau, Timóteo, ele tem um bom testemunho, ele tem um bom caráter, ele tem uma boa atitude, ele tem um bom posicionamento, ele é alguém a qual nós olhamos e sentimos alegria de estar perto dele, porque dentro dele carrega um caráter saudável. Mas quando nós olhamos isso na vida de Timóteo, uma pergunta para você que é pai, quantos pais temos aqui? Você queria que alguém olhasse e falasse assim do seu filho, olha, o seu filho tem um testemunho lindo. Não é bacana quando alguém elogia nossos filhos? Não dá uma alegria? Você fala assim, uau, é meu filho, né? Se enche. Um elogio a você é bom demais, mas quando elogiam teu filho, meu irmão, você se derrete. Aqui vai falar que Timóteo, ele tinha um bom testemunho. Só que o testemunho de Timóteo era apenas consequência de uma família estável, uma família de princípio, uma família que vivia debaixo da palavra do Senhor. Olha aí em 2 Timóteo capítulo 1, verso 3. Segunda Timóteo capítulo 1, a partir do verso 3. Acharam, amém? Diz assim, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de vocês nas minhas orações, noite e dia. Paulo falando para Timóteo,
Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma. Olha o que ele vai falar. Lembro da tua fé sem fingimento. Fala comigo, uma fé sem fingimento. Olha o que ele vai dizer. A mesma que primeiramente habitou em sua avó e em sua mãe, e estou certo de que habita também em você. Não começou em Timóteo, começou na avó, passou para a mãe, e agora estava tocando na vida de Timóteo. O bom testemunho de Timóteo era apenas consequência daquilo que começou lá atrás. Meu irmão, tu quer um sucesso na vida do teu filho? Não começa na vida dele, começa na tua. A questão é que nós queremos filhos transformados, mas eu pergunto, e você já foi transformado? Nós queremos filhos com posicionamento, mas será que nós já mudamos o nosso posicionamento, já mudamos a nossa atitude, já mudamos o nosso caráter para que eles possam se espelhar em nós e seguir o mesmo princípio, seguir a mesma vida, seguir a mesma fé? A gente vai ver que Paulo vai dizer, olha, lembro da fé sem fingimento, uma fé verdadeira, alguém que cria, alguém que confiava, alguém que estava firmado ali de fato no Senhor, mas isso não começou nele. Ele sabia, Paulo sabia que habitava em Timóteo também, mas começou primeiramente na sua avó e passou pela sua mãe até tocar na vida dele. Começa em nós. Começa na nossa vida. A construção do caráter dos nossos filhos começa em nós. A saúde da família começa em nós. Uma vida espiritual firmada numa fé sem fingimento começa em nós. Não espere que nossos filhos tenham uma fé diferente se nós não nos comportamos de forma diferente. Abra comigo 2 Timóteo, um pouquinho para frente aí no capítulo 3, verso 14. Sabe qual é o problema dessa geração? Que quando o filho faz 18 anos, 20 anos, nós somos os primeiros a criticar. Só que quando a gente vai recordar, lembra que tudo aquilo é apenas consequência do péssimo cristão que às vezes nós fomos. Péssimo pai, péssima mãe, que nunca tiraram tempo para educar os filhos, que nunca tiraram tempo para direcionar os filhos, que estava muito mais preocupado em dinheiro do que de fato criar laços afetivos com os filhos, que mais faltava culto do que estava, e agora que o filho cresceu, nossa, meu filho não quer saber de uma igreja. Você queria que tivesse? Você mais faltava do que ia no culto, ensinou a vida inteira isso para a vida do teu filho, e agora quer que ele cresça e comece a caminhar na igreja, sendo que o professor que ele teve foi péssimo, que é você? A transformação do nosso filho começa em nós, amém? Olha aí em 2 Timóteo capítulo 3, verso 14. Quando a você, Timóteo, permaneça naquilo que o quê? Que o quê? E em que acredita firmemente. Olha, aprendeu, ele crê firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. E de que desde quando? Desde quando ele aprendeu? Desde quando? Desde a infância. Você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Timóteo não aprendeu depois de velho não, meu irmão. Era desde pequenininho ali ele sendo ensinado, desde pequenininho sendo instruído, desde pequenininho a tua avó, ó menino, vem cá, vamos ler a escritura. A mãe dele, ó, vai brincar agora não, vem cá, agora é hora de ler a Bíblia. Não, que domingo vai ficar vendo jogo o quê? Vai para a igreja, é vigília. Eu lembro eu desde pequeno, meu irmão, agora eu virei o pastor, né, prego na igreja e tudo mais, meu irmão.
Eu tenho lembrança da minha memória, do momento que eu ia dormindo no banco de trás do carro, porque eu estava chegando à tarde da igreja. Eu tenho lembrança na minha memória de noites, de vigílias, aonde eu dormi dentro da igreja. Eu tenho memórias na minha mente, passando as viradas de ano dentro da igreja. Não começou agora, e o church não começou agora, mas começou, meu irmão, desde pequenininho, meus pais me instruindo a estar no caminho do Senhor. Não havia domingo que a gente faltava culto, não, meu irmão. Não tinha ideia de chegar atrasado, não. Não tinha ideia de pegar e ficar faltando por qualquer coisa, não, meu irmão. Fui instruído dessa forma, desse jeito, dessa maneira, e eu amo estar na igreja. Eu amo. Eu desejo, eu gosto, sabe por quê? Porque desde pequeno as Sagradas Escrituras foram me ensinadas. Cassiane, Aline Barros, essas músicas que tocam aqui, meu Deus, meu irmão. É cada memória, é cada momento que eu vou voltando, lembrando, quando eu era da Batista, Vale das Bênçãos, estava lá, na época o líder de Ministério de Louvor, quem é mais antigo aí vai saber, era o Silas Velasco, pastor... Quem era daquela época lá vai saber. Tem alguém aí, cara, várias vezes? Pastor Valadares, correto? Era? Pastor Ari. Jubilou, né? A irmã mais ou menos da minha idade, mas só que ela está mais velhinha, porque ela falou pastor Ari, bem... Pastor Ari é mais antigo, irmã. Pastor Maci. Eram os irmãos, meu irmão, a gente vivia debaixo daquela pregação ali, sendo instruído, sendo ensinado pelo Senhor. E às vezes nós queremos que nossos filhos sejam pastores, ver as meninas dançando, que lindo, eu quero que minha filha seja levita. Ver o pessoal ministrando louvor, que lindo, eu quero ver meu filho cantando, eu quero que seja ministro de louvor, eu quero que ele participe do teatro, eu quero que ele sirva na casa do Senhor. Meu irmão, não vai começar na vida deles aqui no altar, não. Sabe qual é o melhor lugar onde eles vão aprender a ser servos do Senhor? É dentro de casa, e não é comigo, é com você. Como eu falei ontem, eu sou pastor da igreja, o pastor da tua casa é você. Você é o sacerdote da tua casa. A mulher sábia, meu irmão, não está aqui na igreja não, ela está dentro da tua casa. É quando você se posiciona como mulher sábia dentro de casa, criando os filhos debaixo da correção da palavra do Senhor, do ensinamento do Senhor. O sucesso dos nossos filhos começam na nossa vida, nós sendo fiéis ao Senhor, trazendo a eles a palavra do Senhor, o direcionamento do Senhor. Enquanto o mundo inteiro está pregando, enquanto o mundo inteiro, a sociedade, está dizendo que estar no culto é coisa de maluco, está dizendo que nós temos que viver de outra maneira, de outro jeito, meu irmão, nós como pais temente ao Senhor, nós declaramos, assim como Josué declarou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa quem vocês vão servir, querem servir o Deus da internet, sirva. Quer servir o Deus desse século, sirva. Quer servir comunismo, entre outros pontos, sirva. Porém eu e minha casa, nós estamos guardados debaixo do Senhor, nós estamos guardados debaixo da palavra do Senhor. O que rege nós, o que direciona nós, não é o governo deste mundo, mas é o governo estabelecido pelo Senhor, porque Ele é o governo justo, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. É isso que é a nossa vida, meu irmão. A vida de Timóteo, o ministério de Timóteo, o chamado de Timóteo, não começa quando Paulo vai lá e vai pegar ele, não. Começa desde pequeno, aprendendo com a avó, aprendendo com a mãe, a ser cristão de verdade. Talvez hoje o teu filho não está na igreja, talvez hoje o teu filho se tornou um ateu. Talvez hoje existem pessoas da tua família que não querem nem saber de Cristo. E talvez seja pelos teus péssimos comportamentos como cristão. Mas estamos orando e isso vai ser mudado, amém? Lucas capítulo 1, Evangelho de Lucas capítulo 1, verso 5. Lucas capítulo 1, verso 5. Olha outro homem de Deus aqui. Quem nunca ouviu falar de João Batista? Certo? Já ouviram falar de João Batista? Amém? Profeta, homem de Deus, que preparou o caminho ao Senhor, que batizou Cristo Jesus. Olha o que vai dizer.
No dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram o quê? Diante de Deus, vivendo de forma em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel é estéril. E os dois já tinham idades avançadas. E aconteceu que enquanto Zacarias fazia o quê? Exercia o sacerdote. Meu irmão, estava dentro da igreja, contextualizando. Estava servindo ao Senhor. Estava de escala naquele dia. Enquanto ele estava ali de escala, exercendo o sacerdote diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Aqui é João Batista, é o nascimento dele, mas o nascimento de João Batista vem de uma família onde seu pai e sua mãe são justos, irrepreensíveis, temente ao Senhor. Nós queremos ver nossos filhos prostrados diante do Senhor, temente diante do Senhor, servindo ao Senhor. Mas eu pergunto, será que você é justo? Será que você é irrepreensível? Será que os seus comportamentos, o que vão gerar na vida de um filho, ou o que geraram na vida de um filho? Nossos péssimos comportamentos, como quebra de princípios e de aliança com o Senhor, também afetam diretamente a nossa casa. Aqui a gente vai ver, viu a vida de Timóteo, viu a vida de João Batista, homens escolhidos por Deus, mas que o ministério deles não começaram ali, mas começaram, de fato, dentro das suas famílias, com pais sendo exemplos em atitude, em comportamento, para que os filhos pudessem imitar. Aqui também em Josué, capítulo 7, verso 19, abram comigo. Aqui a gente vai ver alguém que teve um péssimo comportamento, uma péssima atitude, de viver uma vida fora do princípio e da vontade do Senhor, da lei que Deus estabeleceu. E adivinha quem que foi prejudicado com isso? Toda a sua família. O povo logo, após de ter conquistado Jericó, ali ao comando já de Josué, a palavra vai dizer que eles decidem ir até a cidade de Ai. Só que a cidade de Jericó era uma cidade muito grande, então eles foram ali sem força alguma, somente rodeando aquela cidade, os muros caíram. Só que Deus deu uma ordem para aquele povo, falou o seguinte: olha, vocês não vão pegar nada desses despojos, vocês não vão pegar nada lá, porque isso é como primícia para mim. É a primeira parte, era dada ao Senhor, era do Senhor, e o Senhor estabeleceu essa ordem, estabeleceu esse princípio, estabeleceu essa lei para aquele povo. Aquele povo sabia disso. Porém tem um engraçadinho no meio do povo, chamado Acã,
E esse engraçadinho, em vez de ouvir a voz do Senhor, ele decidiu quebrar o princípio que o próprio Deus estabeleceu. E então, quando eles vão ali, eles vencem Jericó, aí eles vão para a cidade de Ai. Como a cidade de Ai era uma cidade pequena, Josué falou: olha, não, manda só 2.000 a 3.000 soldados, e o restante do povo deixa aqui descansando, porque se Jericó nós vencemos, que era grande, essa aí a gente vai vencer numa moleza. Só que quando eles chegam lá, eles levam uma surra, se arrebentam todo naquela cidade. E quando Josué ele vai chorar, falar com o Senhor fala: olha, quebraram o princípio a qual eu estabeleci com o povo. E então eles vão pesquisar, começar a ver quem que foi que quebrou esse princípio estabelecido. E então chega na vida de Acã. Olha aí, capítulo 7, verso 19. Então Josué disse a Acã: meu filho, de glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele, e conte-me agora o que foi que você fez, não me esconda nada. E Acã respondeu a Josué, respondeu a quem? Josué. É verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa caba babilônica, uns 2,5 quilos de prata, e uma barra de ouro pesando mais de 0,5 quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã. E eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Sera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: porque você trouxe essa calamidade sobre nós, o Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, ainda os queimou. Por causa de uma quebra de princípio. Foi a família toda de Acã que quebrou o princípio? Foi a família de Acã que não viveu de acordo com a lei, o preceito, aquilo que Deus estabeleceu? Foi a família dele? Foi Acã, meu irmão. Só que por causa da atitude de Acã, toda a sua família foi destruída. O mesmo poder que nós temos com as nossas atitudes e comportamentos de trazer bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, é o mesmo poder que nós temos para destruirmos uma família inteira. Quando você trai, a tua família não pode ter traído, mas você trouxe maldição para a tua casa inteira. Quando você quebra um princípio estabelecido pelo Senhor, você está quebrando a tua família inteira. E talvez você olhe para a tua família e comece a perguntar: não sei por que a nossa família não consegue romper, a nossa família não consegue crescer, a nossa família não consegue viver a plenitude do Senhor, por quê? Aí eu pergunto: como que está a tua vida? Como que está a tua fidelidade com o Senhor? Como que está o teu comportamento com o Senhor? Como que está o seu caminhar diante do Senhor? Não chore pela consequência. Quando alguém chega para mim e fala assim: ah, pastor, minha vida está assim, assado. Eu falo: meu irmão, isso é consequência. Consequência eu não entro. Aprendi isso, depois de apanhar muito. Mas eu entro no plantio. Vamos começar a plantar coisas diferentes? Vamos começar a viver uma vida de fidelidade? Vamos começar a viver uma vida de comportamento exemplar? Uma vida justa diante do Senhor? Uma vida irrepreensível diante do Senhor? E quando você começa a plantar coisas diferentes, você vai colher coisas diferentes.
A vida da minha família está uma bagunça, é uma gritaria, é uma bagunça toda. E eu pergunto, será que não está começando em você? A paz que tanto você quer no teu lar, começa na tua vida, meu irmão. A paz que tanto você quer no teu lar, começa em você. A prosperidade que tanto você quer na tua casa, começa em você. A bênção que você quer para a vida dos teus filhos, começa em você. Não espere que o vizinho faça algo para mudar a tua família. Quem vai mudar a tua família é você, debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus. A nossa família começa em nós. Não adianta nós queremos escolher coisas diferentes, se os nossos comportamentos estão mostrando claramente aonde nós estamos indo. A palavra do Senhor diz, olha, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente. Está ruim a colheita, meu irmão? Olha para o teu plantio. É apenas consequência da vida que você plantou. Mas hoje meu filho não quer saber de estar na igreja do Senhor, Mas como que ele foi criado? Ah, mas hoje minha família não quer servir a Deus, mas como assim? Por quê? Conta para mim um pouquinho da tua história. E quando começa a falar. Não, porque a gente ia na igreja, mas não concordava muito com as coisas da igreja. E chegava em casa, começava eu e minha esposa a falar que igreja era isso, igreja é aquilo, igreja é não sei o quê. Aí quando os filhos crescem, não filho, você tem que estar na igreja. Eu nunca. Você só mete a lenha na igreja. Você fala mal do pastor, você fala mal da pastora, você fala mal do líder, você fala mal do irmão na entrada, você fala mal do irmão na saída. Fala que ninguém na igreja presta. Eu vou lá fazer o quê? Pasme. Os maiores produtores de ateu dentro da sociedade saíram de famílias que se declaravam cristãs. De famílias que se declaravam tementes ao Senhor. Eu não creio em maldição hereditária. Não tenho nem muita base bíblica para isso. Mas o que eu creio são pecados repetitivos, que geram as mesmas consequências e que precisam ser quebradas. Abra comigo em Ezequiel, capítulo 18, verso 19. Ezequiel, capítulo 18, verso 19. Acharam aí, amém? Vai dizer assim: mas vocês perguntam, por que o filho não paga pela iniquidade do... Porque o filho fez o que era? Fez o que era justo e? Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente, viverá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Talvez você veio de uma família meio conturbada. Talvez de geração em geração, comportamentos e atitudes chegaram até você. Talvez você não cresceu numa família estruturada muito bem. Talvez a tua bisa era alcoólatra. A tua avó era alcoólatra, a tua mãe era alcoólatra, e hoje você abandonou, mas ainda luta com isso. Talvez a tua família, os teus antepassados tiveram problemas no casamento,
E você sempre ouviu dizer, olha, é igual, ninguém nessa família dá certo no casamento. Ou então aqueles que dizem, olha, ninguém aqui conseguiu se dar bem financeiramente, todo mundo quebrou. Vai acontecer isso também em você. E a gente às vezes, sem entender o que a Escritura diz, nós carregamos essas consequências, esses atos dentro do nosso coração, achando que isso também vai acontecer. E não é maldição hereditária, eu não entendo como isso. Mas o que eu entendo é que desde pequeno, através da memória RAM, nós somos ensinados e criados dessa forma e desse jeito. E agora não conseguimos às vezes lidar com essa situação. Mas o que eu declaro, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, é que toda maldição, todo pecado repetitivo, tudo aquilo que tocou as gerações passadas, não irão tocar a tua vida e a tua casa. Eu repreendo todo espírito do mal sobre a tua família, sobre a tua vida. Eu repreendo, meu irmão, tudo aquilo que aconteceu no passado, que não vai tocar sobre você. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. A palavra diz, olha, porque o filho não paga pela iniquidade do pai, porque o filho fez o que era justo e reto. Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. O que eu quero dizer, meu irmão, que existe um ciclo que se encerra. Daqui para trás, o que ficou, ficou, meu irmão. Mas de você para frente se inicia um novo tempo, se inicia uma nova história sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a vida dos teus filhos. Ah, meu irmão, se no passado ninguém deu certo no casamento, você vai dar certo, os teus filhos vão dar certo, a bênção do Senhor está sobre você. Mas no passado quebraram financeiramente, mas essa maldição não vai chegar sobre a tua vida, meu irmão. Ah, mas ninguém se rompeu espiritualmente, ministerialmente, meu irmão, lá para trás aconteceu, mas agora a partir de mim é uma outra história, é um novo tempo, é um novo momento, é uma nova história sendo escrita pelo Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, meu irmão. Eu declaro isso sobre você. Eu declaro, meu irmão, que toda maldição familiar, eu declaro que toda palavra contrária jogada sobre você, eu declaro que toda essa falência, essa carga que vai vindo de geração em geração, que tentaram transpor sobre a tua vida, eu declaro que está sendo quebrada hoje em nome do Senhor Jesus.